Meus amores, um bom dia. Vou fazer esse vídeo curtinho pra vocês, não vai ser muito grande não. Vai ser só pra me soltar mesmo e fazer como eu sempre faço, né? As pessoas ficam espantadas comigo dentro da igreja, quando eu solto a palavra de Deus. Mas eu entendi. E vou soltar pra vocês as mesmas coisas que eu falo, que Jesus falava. Foi por isso que Jesus foi tão perseguido. Hoje eu sinto na minha pele o que ele sentiu. Porque por ele abrir a boca e falar a verdade, meus amores, não tem outra pessoa que conheça tão bem nós, se não for aquele que nos criou. Que é quem? Que é o nosso Pai. Mas bora lá, né? Primeiro, eu vou soltar a passagem de quê? De João. Segundo, eu solto a passagem de Jesus Cristo. O começo do ministério dele, eu não tenho um ministério nessa terra não, vocês prestem bem atenção, porque pelo que eu entendo das pessoas falando pra mim, fica dizendo que eu tenho um ministério. Meus amores, vocês prestem bem atenção, não tenho um ministério não. Esse ministério, esse tempo é de Cristo. Foi por isso, se os apóstolos dele não falassem com a verdade, talvez até hoje ele estivesse vivo. Não estivesse vivo porque tinha que morrer, né? Então, se eles não tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Eles foram mortos, vocês sabem por que foi? Pelas mesmas coisas, que ele pregava a palavra de Deus com a verdade, chamando o povo ao arrependimento, justamente por causa do que vai vir agora. A humanidade está prestes a passar, sabe pelo quê? Fica até difícil de eu falar, porque eu leio nas Santas Escrituras para vocês, nem mesmo assim vocês acreditam. Eu leio nas Santas Escrituras do que está para acontecer, nem assim vocês acreditam. Ai, meus amores, dói o meu coração, dói o coração de Cristo. Os apóstolos ficam olhando para o povo na face. Meus amores, presta atenção. Continuando aqui. Vou continuar não, vou começar aqui, né? Primeiro vou começar com João, depois eu termino em Cristo, né? Para vocês verem que eu fecho com ele, né? Ó, e depois ainda vou falar mais sobre o arrependimento. E aqueles dias apareceu João Batista pregando pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês: arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Se não tiver arrependimento, não tiver transformação de vida dentro do templo dele, meus amores, vai ser contado as pessoas que vão subir. Sabe por quê? Porque só vão subir aquelas que estão indo com a verdade, igual está escrito nas suas escrituras. Se desviar tantinho assim, por causa de tantinho assim, a gente pode perder a nossa salvação, porque todo dia ela é conquistada. Todo dia eu renuncio uma coisa, meus amores, é tanta coisa pra gente renunciar que você fica besta. Continuando aqui. Porque esta é anunciado pelo profeta Isaías. Você está vendo que João falava do profeta Isaías. Cristo também falou a mesma coisa dele. Que ele tinha que abrir a boca dele por parábola, porque Isaías já tinha profetizado sobre ele que ele tinha que fazer assim. E foi desse jeito que ele fez, entendeu? Continuando aqui, ó. Que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Aí as pessoas estão dentro do tempo dele, não querem se endireitar. Ah, eu tô direita. Meus amores, eu agradeço a Cristo quando Cristo chama a minha atenção. Se ele chegar e dizer assim: filho, não faz assim, assim, assim. Meus amores, eu abaixo logo a cabeça e peço perdão a ele. Primeira coisa que eu faço. Meus amores, porque quando a pessoa alerta a gente é porque ela nos ama. Entendeu? Se ele vem e pega no meu pecado, eu não subo com ele. Mas se ele me alertar, vocês podem ter certeza que eu vou consertar as minhas veredas, como tem escrito aqui, e eu irei com ele. Entendeu? É isso aí que tá faltando no templo dele. Todo mundo quer ir para o céu. Quem que não quer ir para o céu com ele? Vendo um homem lindo, maravilhoso como ele é. Todo mundo quer ir para o céu com ele. Mas não se prepara. Vocês sabem por que eu estou pregando assim? Porque está escrito. Ele diz que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio. Pelo que eu entendo no tempo do dilúvio, Noé pregava, ninguém se arrependia. Chegou o grande dia. Aconteceu, todo mundo pereceu. Cadê? Foi salvo? Foi não mesmo. Pois então. Por aí você se tira, né? Continuando aqui, ó. Agora eu vou para outro versículo. Eu li o versículo 1, o 2.
Li o 2 e o 3 foi. Agora eu vou ler o 7. E vendo ele muito dos fariseus, essas pessoas que têm a palavra de Deus. Vocês sabem que vocês são fariseus dentro da igreja e vocês têm a palavra de Deus, mas vocês o quê? Por isso que eu digo, cuidado que vocês não sejam um dos fariseus. E ele vendo que tinha muito dos fariseus e dos saduceus que vinham e ao seu batismo, dizia ali: raça de víbora, quem vós ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês sabem que ele está falando isso aqui é para nós agora, essa época? Porque era a ira vindoura deles, daquele povo de Israel, quando Cristo profetizou que aquele templo ia abaixo e aquele povo ia ser espalhado pelo meio do mundo. Era ele falou sobre isso e está falando novamente sobre sobre o que esse tempo da ira de Deus que está vindo, chegando para nós. É a ira de Deus que está vindo sobre nós. Meus amores, embora mais usar de humildade, né? Vou repetir de novo, raça de víbora, quem vós ensinou a fugir da ira vindoura? Você está vendo? O que foi que ele disse da ira vindoura, que ainda estava por vir, como Cristo profetizou, depois de muitos tempos, o que aconteceu com aquele tempo foi abaixo e nunca mais foi erguido. Continuando aqui, Agora eu vou para a parábola de Cristo, bora lá? A mesma coisa. Que saiu da boca dos lábios do meu grande amor, de meu Nazareno, meu Galileu, Cristo. O povo assentado em treva viu uma grande luz. Nós estamos desse jeito. A nossa luz, a nossa salvação é Cristo. E para os que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou uma luz. A luz que vai raiar no céu é ele. Prontinho para nos levar. Glória a Deus. Continuando aqui. Agora ele vai falar sobre arrependimento. Presta atenção, agora escuta. Escuta que foi João Batista, escuta que agora vai ser ele. E escuta que vai ser o que? A noiva dele falando com vocês também. Depois que eu falar aqui, eu vou falar, repetir a mesma coisa que a dos lábios dele. A noiva dele vai falar a mesma coisa, Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Cristo falou o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Nós que somos igreja de Cristo, eu sou a noiva de Cristo, eu vou dizer o que para vocês? Arrependei-vos, porque Cristo já está voltando pela segunda vez. Se não haver arrependimento do povo, é impossível vocês herdar o reino do céu. E você já vê que está tudo escrito. Não precisa nem estar abrindo a minha boca, não. E as pessoas me ignoram quando eu abro a boca, porque eu falo esses versículos dentro da igreja. Sem santidade nós não veremos ele. Entendeu, meus amores? Deixa eu ler aqui. Pronto, já encerrei aqui, né? Vou para outra parte aqui da Santa Escrituras. Quando ele pede arrependimento da nossa parte, vocês devem entender que ele está pedindo o quê? Quando ele pede arrependimento, ele pede o quê? Arrependimento, que a gente está arrependendo dos nossos pecados, ele pede o quê? Santificação de nós para com ele, para que ele tenha comunhão conosco. Se nós não se santificar, nem de modo nenhum, ele tem comunhão conosco. Como é que ele vai habitar eu com pecado? Ele tenta me alertar para mim sair do pecado. Glória a Deus quando ele me alerta. Se eu estiver fazendo alguma coisa, ele me alerta. Mas sabe por quê? Porque eu dou lugar. Segue-se a paz com todo. Nem todos são unidos na igreja. E se houver exaltação, aí que eles detestam. Porque o povo nunca gostou de ouvir disciplina, assim, né? A palavra de Deus toda com a verdade. O povo não gosta. O povo gosta de viver o que eles querem. E o reino do céu não é bem assim que funciona, meus amores. Entende a palavra de Deus? Mandamento que Cristo deixou. Primeiro, nós amar ele acima de todas as coisas, né? Deus deixou esse mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o nosso próximo como a ti mesmo. Mas eu quero me santificar e eu quero que o meu próximo se santifique também, para no dia que eu for, ele ir mais eu também, entendeu? Aí que eu estou conversando com vocês. Então,
Vou repetir o versículo. Aqui, ó, eu li lá, aquele versículo lá foi Mateus 4. Ó, agora que é Hebreu 13, ó. Segue a paz com todos. Isso aí é um mandamento que Cristo deixou pra gente ser unido. Segue a paz com todos e a santificação. Vocês sabem que a gente tem que se santificar. Se não se santificar, nós nem dessa terra sairemos. Se sair lá pra baixo, né? Tá repreendido. Ninguém quer ir. Mas também ninguém quer se aprontar. Ainda acha ruim quando a pessoa que... Quando Deus usa as pessoas para falar. Vocês querem que Jesus apareça pessoalmente e chame a atenção da igreja? Não precisa disso, não. Se ele usar um pássaro para falar comigo, eu obedeço ele, entendeu? Porque eu a amo. Quando a gente ama... Meus amores, várias vezes ele já se comunicou comigo através de pássaro. Foi uma vez, não foi várias vezes. Falou comigo, respondeu através dos pássaros. Entendeu? E as pessoas o quê? Não acreditam, não confia. Pois é por isso, meus amores, que muitas pessoas perdem a oportunidade de ter comunicação com ele. Vou repetir esse versículo, eu vou repetir, vou falar aí todinho. Segue-se a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Pronto. Olha o que está escrito no versículo desse. Esse versículo aqui vale a Bíblia inteira. Porque ele está dizendo, sem união, sem santificação, ninguém verá o Senhor, não. Ai, meus amores, fica difícil, viu? Glória a Deus. Meus amores, eu amo quando eu tô fazendo um vídeo que vem um pássaro. Quando ele não vem aqui por pertinho assim, que começa a cantar, ele vem, fica na minha parede, ele fica olhando pra mim, eu fico tão encabulada. E depois ele some, ele olha e vai-se embora. Meus amores, eu amo. Deixa eu soltar mais. Eu vou soltar o sonho pra vocês. Ó, eu vou até fechar aqui a Bíblia. Não, vou abrir lá no livro pronto, de Apocalipse. Glória a Deus. Pronto. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava na minha rede, meu espírito tava alto, né? Como se eu já sabia pertinho das telhas, sei lá. Só que meu espírito tava alto, né? Quando a gente tá sonhando, que a gente se vê, o espírito da gente não tá no corpo da gente, não. Como é que eu vou me ver se eu tô deitada? Como é que eu vou me ver? Entendeu? Não tem nenhum espelho na minha frente. Meu espírito tava lá e meu corpo tava na rede. Meus irmãos, sabe o que foi que eu vi? É porque fica até ruim de eu soltar o sonho nas igrejas por causa da incredulidade das ovelhas. Olha, eu sonhei que eu tava ao suspensa do chão, né? O meu espírito, né? E eu vi eu na rede, que eu dormi em rede. Aí, meus amores, sabe o que foi que aconteceu? Eu vi eu deitada na rede e eu ouvi um estrondo tão grande, um estrondo mesmo assim muito grande. E meus amores, esse estrondo vinha uma onda de energia, assim. Era como se fosse de energia, não sei o que era, era como se fosse uma onda de energia. Quando essa onda vinha, ela pegava em mim. Na hora que ela pegava em mim, eu morria na mesma hora. Eu dentro da rede, eu morria. Eu via eu morrendo. E meus amores, eu me acordei. Aí me deu logo uma preocupação. Fala, meu Deus do céu, tenho que falar com o povo. Jesus já quer alertar mais gente ainda. Então, meus amores, olha, o meu sonho eu não tô segura, não. Eu tô chamando vocês ao arrependimento. Meus amores, Cristo está prestes a fazer algo no Brasil e vocês se alertam. Vocês que são ovelha dele, vocês se acordam. Fora o outro sonho aí, que, meus amores, olha, eu tive um sonho grande, com quatro casas. Uma tava sem nada, as outras três estavam ocupadas. E a que tava sem nada, eu tava na frente dessa casa, eu tava plantando lá um pezinho. Eu não vou contar o sonho com detalhe, eu vou só resumir ele. E lá nessa casa que eu tava, meus amores, vou só olhar aqui, peraí. Eu fui olhar o feijão, não sei se eu tinha botado no fogo mesmo. Nessa casa que eu tava plantando, só que quando eu vinha com esses pezinhos pra plantar, meus amores, eu vou soltar esse sonho inteiro, mas não agora, no outro vídeo. Só sei, meus amores, que eram 4 casas. A primeira era a principal de frente pra rua. E as outras eram do lado dela, assim, lá pra baixo, né? E
As outras casas, ela tinha gente, só que esse da frente não tinha. E desceu 3 homens do céu. E não que eles desceram do céu, que eles triscaram no chão, aí eu saí ao encontro pra me ver, né? Quando eu fui saindo, ele já vinha na minha direção. Eu disse, cadê? Aí eu peguei, eu saí com ele, parece que eu já sabia até o que era. Eu saía com ele numa casa, ia na segunda. Quando ela chega, na primeira casa, ele já disse logo assim, eu olhando na porta e ele, né? Ele disse logo assim, não. Quando ele foi lá pra segunda porta, ele disse assim, não. Quando ele foi lá na terceira porta, que eu abri uma brechinha da porta, tinha uma mulher lá dentro. Aí ele deu ele encheu o semblante de alegria. Aí ele olhou pra mim, deu um sorriso e ele saiu, né? Aí ele saiu, aí é muito maravilhoso as coisas de Deus. Aí ele saiu, é porque tá querendo tampar aqui. Aí eu saí, fui lá pra frente dessa casa e ele ficou lá, né? Quando eu olhei pra essa mulher, e ela também, na hora que ele olhou pra ela, que eu também olhei, né? Ela olhou de lá pra cá, né? Fixou os olhos em nós. Aí, meus irmãos, na hora que ela olhou, glória a Deus, na hora que ela olhou, ele olhou também, né? E ela estava sentada assim, não sei se ela estava lendo a palavra de Deus, ou ela estava comendo alguma coisa, só sei que ela estava fazendo algo em cima assim, entendeu? E meus amores, eu sei que era um semblante de alegria que ele deu, né? E eu fui lá pra frente, quando menos espera, ele chega com essa mulher, ela estava assim como se tivesse hipnotizada, entendeu? Ela estava em pé, como se tivesse hipnotizada. Ele pegou, trouxe essa mulher, colocou nesse templo, nessa casa que não tinha nada. E ele colocou essa mulher mesmo no centro da porta. Pensa as portas estreitas de casa de gente humilde, que a minha também é do mesmo jeito, por isso que eu falo assim. Aí, ó, ele colocou essa mulher mesmo assim no meio, no centro, ela já tava de subida, nem os pés dela estavam encostando no chão. Era assim, ó, acho que era o que? Ela tava levada do chão assim, quase assim, quase assim, uns 2 palmos assim, elevados os pés dela do chão. Ela já tava num plano de subida. E eu olhava assim pra ele, eu via ele com a cara tão de decidido. E eu olhava assim pra ela, eu achava ela tão linda e ela tava toda paradona. Aí eu peguei e disse assim, eu vou falar com ele, perguntar da onde ele vem, que ele vinha do céu, né? Eu vou perguntar da onde é que ele vem, se ele não viu Cristo, Jesus, né? Então, assim, meus amores, eu perguntei pra ele, eu não sei nem o que ele me respondeu, eu me acordei. Quando eu me acordei, esse aqui é pro tempo católico. Pro tempo católico e pro tempo evangélico. Mas pro tempo evangélico, ó. É pros dois. O primeiro, a primeira porta é o tempo católico. Ele não gostou do tempo católico. Ele foi nojo, pelo que eu entendi. Ele olhou assim e saiu logo. O tempo evangélico do mesmo jeito. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, eu falo com vocês alertando. Messias está vindo. Messias está vindo para bater na porta desses tempos. E vocês, como é que vocês estão? Continuando aqui, ó. Quando ele colocou essa mulher no meio da porta, né? Que eu me acordei, quando eu vi, ele botou ela lá no ponto de subida, né, e ele saiu, né? Ele não subiu pro céu, não, ele só saiu, entendeu? E na hora que ele saiu, né, eu me acordei, né? Na hora que eu fiz essa pergunta a ele, né? Eu me acordei. E eu cochilei de novo. Na hora que eu cochilei, eu vi só a cabeça de uma mulher conversando comigo sobre maquiagem. A cabeça dela aqui, só a cabeça da mulher. Os cabelos amarrados, a sobrancelha toda, como é que chama? Toda pintada, sabe o que é? E esses negócios aqui, né, com aquele que bota, a cara dela tá toda maquiada. Aí eu olhei assim pra ela, né? Eu olhei assim pra ela com a cara de espantada e os beiços dela, a boca dela, o rosto dela, tudo cheio de pó. Aí quando eu olhei pra ela assim, ela falou de maquiagem, eu me acordei. Aí eu peguei e entendi. Isso aí, o primeiro tempo é o que? As idolatrias. O segundo tempo é a vaidade. Pronto. Mas a gente fala com as pessoas têm raiva, porque as pessoas estão igualmente o mundo lá fora. Ainda querem ir com Cristo, tá lá na igreja com a boca cheia de batom. Meus amores, eu tô falando porque é Cristo que tá pedindo pra falar com vocês, entendeu? Eu acho que eu vou perder a minha salvação pra me andar com batom no meu beiço? Vou nada. Principalmente pra ir pro lago de fogo, como tem escrito nas escrituras, só se eu tivesse doido e não tivesse lido. Mas como eu li e presto atenção nas coisas, e jamais eu quero colocar minha alma pra lá, pro lago de fogo. Aí vou andar com isso aqui cheio de sei lá, acho que sei não o que passa não. Então, eu não vou fazer esse tipo de arrumação não, meus amores. Não vou não, pra perder a minha salvação, não. E sem dizer que é pra sempre. Até o dia, vocês vão ficar até o dia de ser julgado. É isso que vocês escolhem pra alma de vocês. Eu não quero isso pra minha alma de maneira nenhuma. Eu quero a minha alma no canto o quê? Onde Cristo determinou pra ela ficar. Se foi do lado dele, então vai ficar do lado dele para sempre. Do lado dele eu não me afasto,
entendeu? E mais algo. Meus amores, vocês prestem atenção. Não se ira quando Cristo chama a atenção de vocês. Porque se Cristo está chamando, porque, meus amores, olha, nada eles fazem, nada Deus faz, né? Cristo faz, é o Pai e o Filho, né? Nada eles dois faz sem o que? Sem advertir vocês. E se ele viesse advertir vocês com os pecados que vocês estão cometendo? Vocês ficavam tudinho. E ele chama a atenção de vocês justamente para vocês se consertarem com ele. Vocês estão prestes a perder a salvação. Meus amores, não é só ir para a igreja, não. Não é rotina, não. É salvação. Se santifica a Deus. Cristo pede é só santificação. Santificação e união. Santificação, união e ajudar o nosso próximo. É só isso que ele nos pede. Nada demais. Eu não acho isso demais, não, né? Eu não acho isso demais. Agora, se o mundo... meus amores, olha, tudo que a gente tem que fazer para nós do mundo é pago. E a gente tá normal, você não é nada pago, tudo é de graça, entendeu? A nossa salvação, Cristo nos deu de graça. O nosso passaporte para nós ir para o céu, Ele nos deu de graça. E tudo é nosso, é de graça. E as pessoas deixam o quê? Sem dizer que Deus o livre, sem Jesus, as pessoas que saíram dessa terra, se for para o abismo, olha o sofrimento que essas pessoas vão sofrer, a tortura que vão ter que passar, ó, mas Cristo chamou a atenção. Mas Cristo falou, Cristo chamou as pessoas ao arrependimento. Meus amores, se é pecado pintar as unhas, não pinta. Perde a salvação porque quer estar com as unhas pintadas. O tempo que tu pensa, passa na igreja pensando que está agradando a Deus, desde que tu está desagradando a Ele. Meus amores, eu só falo, meus amores. Eu só falo porque quando eu vi a mulher cheia de maquiagem, então, eu já entendi porque que ele não se agradou nem do primeiro tempo, por causa da idolatria, e vocês sabem que o povo de Israel fizeram um bezerro de ouro e Deus fez o que com aquele povo? Deus consumiu ele da face da terra. Deus abriu foi um buraco, enterrou ele e foi vivo. Então, se essas pessoas do tempo católico do mesmo jeito, e essas pessoas do tempo evangélico do mesmo jeito, não tem idolatria, mas tem vaidade. Essas vaidades, sabe quem foi que armou para as pessoas fazerem isso, se desviarem do caminho de Deus? O inimigo. E vocês usam e ainda levam para dentro da casa dele. Olha a falta de respeito. Mas não é de agora não. Desde quando Cristo veio para a terra, já tinha esse tipo de arrumação. Tanto que ele se irou quando ele viu aquele pessoal na porta da igreja. Na porta da igreja ele estava o quê? Vendendo coisa. Fazendo a casa de oração, casa de comércio. Agora estão fazendo da casa a mesma coisa também. Porque muitas pessoas têm cantina, né? Cantina. Outras pessoas têm cantina, outras pessoas têm... Eu fui na frente de uma igreja falar com o pessoal lá dentro. Quando eu cheguei lá, a mulher estava com de roupa na frente da igreja, vendendo. A mesma coisa. Eu estou dizendo isso porque eu vi com meus olhos. Eu conversei com a irmã que estava vendendo. Mas também não falei nada não, porque ela conhece a Bíblia. Entendeu? E se eu fosse falar, ela ia ter raiva de mim. Porque tem tanto quanto para vocês fazerem isso, menos na casa dele. Respeita a casa dele. E sem dizer que isso é errado. Não, a pessoa vender roupa não é errado, né? Mas dentro do templo, não, aquele canto ali é um canto dele, escutar as orações dele, entendeu? Meus amores, só o que eu entendo que ele pede, só que nós siga ele. Se ele não gostou, a gente já sabe que ele não gosta. As pessoas ainda praticam. Meus amores, uma boa terça-feira, eu amo vocês. Cristo ama vocês. Cristo chama o povo dele ao arrependimento. Cristo chama o povo dele ao conserto. Vocês são ovelha dele. Ele pagou um alto preço por causa de vocês. Para poder dar a oportunidade de vocês, o que? Vocês jogando fora. Por causa de quê? Por causa de mínimos detalhes. E esses detalhes são os piores detalhes, que afastam vocês dele. Todo mundo quer estar perto dele. Mas ninguém se santifica para estar perto dele. Meus amores, tem pessoas que se santificam assim. Tem pessoas que estão exclusivamente se santificando a ele e caminhando com a palavra. Eu não estou falando para essas pessoas. Cristo está falando com as pessoas, o quê? Alertando essas pessoas que estão... Se Cristo, se eu tivesse aqui de batom e ele chamasse minha atenção, eu nunca mais passava batom no meu beijo. Se ele chegasse, se eu estava com uma roupa colada, ele chegasse, filha, não faz isso que eu não gosto. Na mesma hora eu tirava e o rebolar era fora. Porque, meus amores, foi muito alto o preço que ele pagou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É isso que eu quero falar com vocês. Entendeu? Não questiona. O que está em jogo é a tua salvação. Entrego para vocês. Eu amo vocês, Cristo ama vocês.
Mas tem que haver renúncia. Sem renúncia, sem santificação, é impossível herdar o reino do céu. Entendeu? Vou soltar aqui mais um versículo, é porque... Ó, nem todo... Meus amores, ó, por isso que está escrito aqui, ó. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Eu vou soltar esse versículo para vocês, ó. Nem todos... É Mateus 7. Procura aí versículo 21. Mateus 7, ó. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ele já está dizendo, nem todas as pessoas que estão dentro da igreja vão subir com ele, porque não estão fazendo a vontade de Deus, entendeu? É só isso que ele está alertando a você, que vocês corrigem a vida de vocês antes da vinda dele. A mensagem está entregue. Continuando aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, olha o que, tu vai dizer para ele. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios e em teu nome fizemos muitas maravilhas. Olha aí, tá vendo? No nome dele fez o quê? Muitas maravilhas. No nome dele fizeram o quê? Expulsaram até demônio. Por isso que eu digo, meus amores, a salvação da gente, a gente pode estar fazendo isso aqui tudinho. Mas se a gente estiver desse tantinho assim, nós podemos perder a nossa salvação por causa disso. Olha o que, é que ele vai dizer para essas pessoas. Preste atenção, redobra a atenção agora. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartar vós de mim, vós que praticai iniquidade. Ficou tão claro. Vocês sabem o que é que as pessoas cometem iniquidade? Não deixar aquela velha pessoa. Come do corpo, bebe do sangue, mas não se limpa as suas vestes. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Não larga o que? Aquela velha pessoa. Entendeu? Olha, soltei pra você. Pronto. Um bom dia, mas já boa tarde. Um bom dia, eu vou dar um bom dia, uma boa tarde, né? Não sei que hora vocês vão ver o vídeo. E, meus amores, olha, eu entrego pra vocês com amor, com carinho. Cristo só chama a atenção da gente porque ele quer conserto, porque ele quer nos levar. Muitas pessoas não aguardam, ainda faz pouco dele, mas aquelas que aguardar que estiver com ele leva. Mas as que estiver com negligência, vai ser impossível, né?